Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Oi, gente, eu resolvi escolher iniciar essa nossa aula com os versos do poeta Camões, que fala de mudança, porque nós vamos falar hoje de mudança, mudança linguística. Vocês viram na aula passada que a variação linguística é uma característica inerente de todos os sistemas linguísticos. E algo interessante é que a variação é uma preparação para a mudança. Se um fenômeno linguístico mudou, é porque passou pelo processo de variação. Quer dizer que tudo que está em processo de variação vai mudar? Nem tudo, mas tudo que mudou passou por um processo de variação. A mudança é uma consequência natural da variação linguística. Todas as línguas mudam. Isso é um fato. Querendo você ou não, as línguas mudam. As únicas línguas que não mudam são as línguas mortas, aquelas línguas que não são mais faladas de jeito nenhum. E línguas também morrem? Morrem. As línguas também morrem. Quando é que isso acontece? As línguas morrem quando o falante deixa de utilizá-la, quando a língua deixa de ser utilizada pelo falante. Isso pode ocorrer porque ou o falante passou a usar um outro idioma, por uma questão até mesmo de sobrevivência, ou porque esse falante morreu. Então, quando o último falante de uma comunidade linguística morre, a língua também morre. E morrendo a língua, morre toda a cultura, todo um saber. Então, línguas também morrem. Mas, se a mudança é algo muito natural nas línguas, por que a mudança incomoda? Ela incomoda porque há pessoas que têm medo da mudança, não querem mudar, têm a ideia de que o bom mesmo é ficar como está. Já ouviram pessoas que falam assim, né? Pois é, mas a mudança é um processo inevitável. Querendo você ou não, você vai mudar. E as línguas também vão mudar. Por que as línguas mudam? Há muitas explicações, né? Há muitas respostas para essa pergunta. Mas eu poderia dizer, de uma forma muito simples, que as línguas mudam porque nós, falantes desta língua, mudamos. As línguas mudam porque o falante muda. E você sabe que isso acontece. As línguas não têm existência separadas das pessoas que a usam. Então, se nós, falantes, mudamos, a língua também vai mudar. A língua não passa incólume a esse processo natural que é da mudança. E a mudança pode se dar pelo acréscimo, por exemplo, de vocabulário. Palavras que hoje fazem parte da linguagem do dia a dia não faziam há anos. Ou palavras que tinham significado em uma determinada época adquiriram novos significados nos dias de hoje. As mídias, as redes sociais são responsáveis também pelo processo de mudança, sobretudo no vocabulário. Vamos lembrar aqui que hoje nós utilizamos termos como escautear, quem nunca escauteou alguém, hein? Printar, até o Sérgio Moro usou como prova um print, chipar, enfim, uma série de palavras que hoje nós utilizamos e utilizamos por conta das mídias sociais. Então, a língua passa por um acréscimo de vocabulário porque surgem novas formas de interação, novos trabalhos, surgem vontades diferentes, né? Mudam-se as vontades, então tudo vai mudar. E a língua não é diferente, não está separada do ser humano. Interessante, quando você assiste a filmes ou séries que mostram a viagem no tempo, você observa não só a vestimenta, né, mas a linguagem, a forma como eles se comunicavam. Eu vou pegar carona aqui na famosa série Dark,
maravilhosa e pedir para vocês imaginarem voltando a 33 anos atrás, né? Então, imagine você chegar a esse tempo, algumas pessoas ainda não tinham nascido, né? Vocês aqui que estão me ouvindo, algumas não tinham nascido ainda, mas outras já tinham nascido. Mas imagine voltando a esse período. Imagine você encontrando alguém, pedindo para esse alguém te mandar um e-mail, porque você precisa de um documento e ela tem que anexar esse documento e você vai ter que fazer um download do documento, você vai ter que mandar esse documento para alguém para comprovar que você mandou o documento para alguém, você vai dizer a ele que você vai printar a mensagem. Então, imagina que louco seria você falando isso para alguém que está vivendo há 33 anos. Da mesma forma que você pode ouvir, se voltar no tempo, né, ouvir algumas expressões ou uma situação que hoje já não é mais utilizada. Então, a mudança é natural, né? Por que a língua está mudando? Porque o homem mudou, os interesses mudaram. A mudança precisa ser vista como algo natural, assim como a variação. Porque se eu digo que a mudança é uma consequência da variação, eu preciso encarar variação e mudança como algo natural, que de fato, né, o são. Mas falando assim, parece ser muito simples o processo de mudança. Mas o processo de mudança linguística é complexo e lento. As línguas mudam lentamente. A mudança mesma, né, é feita muito lentamente. Para que vocês consigam entender melhor, eu vou compartilhar com vocês agora uns slides. Então vejam que nós vamos falar de mudança. É importante dizer que as línguas estão em constante mudança. O falante está todo o tempo modificando a língua, embora ele não perceba, mas ele está modificando a língua. E a mudança incomoda, né? Aquilo que nós já falamos. Por que a mudança incomoda? É que eu fiz uma brincadeirinha entre conservadores e progressistas, que me remete ao tópico que eu coloquei abaixo, que é a crença na idade de ouro. Vocês já devem ter ouvido pessoas mais velhas, dos avós, por exemplo, até mesmo dos pais, coisas do tipo, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim, hoje está tudo diferente, hoje está tudo mudado, hoje já não é legal, hoje as pessoas não respeitam mais ninguém, hoje as pessoas fazem o que quiserem. Já ouviram esse discurso, né? Esse discurso, na verdade, reflete uma crença da idade de ouro, do que o que havia antigamente é que era melhor. Isso acontece com a língua. É natural as pessoas falarem que hoje nós estamos acabando com a língua, deturpando a língua, assassinando a gramática, porque antes é que o povo escrevia bem, antes o povo falava melhor. Então, há uma crença, uma ideia de que a língua de Camões é que era boa. A língua de Fernando Pessoa é que era boa, que hoje não temos mais grandes escritores, hoje já não se trabalha mais de forma rebuscada com a língua, porque há uma crença de que o que era antigo é que era melhor. Mas isso não é verdade, porque tudo tem o seu tempo. Há formas de escritas que eram consideradas boas, bonitas, corretas naquele tempo, mas que hoje são consideradas totalmente estranhas e até mesmo inadequadas. Mas é verdade que a mudança, qualquer mudança, não precisa ser mudança linguística, mas a mudança incomoda. E a mudança não é uma linha reta, ela é tortuosa, ela não segue retamente. Então, essa tortuosidade gera desconforto para algumas pessoas. Só que as formas linguísticas não mudam assim, de um dia para o outro, não. Há um momento de coexistência. Formas passam a coexistir e a competir. Então, formas coexistem e competem. Por exemplo, já que os fenômenos linguísticos variáveis, né? Só o fenômeno de variação que provoca mudança linguística, vamos pensar em algumas formas que nós sabemos que mudaram e vamos imaginar esse processo de mudança. Então, todos nós sabemos que hoje nós utilizamos a forma você.
e que a forma você é uma mudança de outra forma já existente na língua, que é o vossa mercê. Então, de vossa mercê passou a vós mercê, que chegou à forma você. Mas não foi assim. Tipo, eu tinha a forma a vossa mercê, depois o povo começou a falar vós mercê e depois você. Não, houve um período de coexistência das formas. E nesse período de coexistência havia um olhar do certo e do errado. Então, com certeza, pessoas que diziam vós mercê ao lado, né, do vossa mercê, eram vistas como pessoas que não dominavam bem a língua. Mas como uma pessoa está falando vós mercê, não é vós mercê, é vossa mercê. E depois a forma vós mercê acaba sendo incorporada na língua. E ao lado da forma vós mercê aparece outra forma, a forma você. Elas competem, coexistem, né? Estão em variação. Então, provavelmente, quem falava vós mercê olhava desconfiado para aquelas pessoas que falavam você, até que a forma você se tornou a forma aceita na língua. E hoje eu coloquei de amarelinho aí, porque ainda não posso dizer que a forma mudou. Ela ainda não é aceita oficialmente na língua, mas eu posso dizer que na oralidade a forma você, em algumas comunidades linguísticas, é utilizada como o ser. Quer dizer, a forma já mudou, já tem uma outra forma que compete com você. Compete, elas coexistem. Né? E ao lado de você, eu também tenho a forma ser. Olha, você viu só o que aconteceu? Então, a mesma pessoa que pode dizer, você viu só o que aconteceu, também pode dizer, olha, você estava lá, você não viu? Então, coexistem, até mesmo na fala de um mesmo usuário da língua. Essa forma vai mudar? Talvez. Eu não tenho como dizer, olha, a forma você vai deixar de existir, nós só vamos falar o ser, e depois essa forma vai desaparecer, nós só vamos falar ser. Nós não podemos afirmar isto com certeza, mas nós podemos dizer que há formas em variação. E se houver alguma mudança, nós já sabemos qual vai ser a forma que vai ganhar essa competição, não é? Então, essas formas nós dizemos que são formas em competição. Eu trouxe aqui um exemplo que é muito utilizado pelo professor Marcos Bânio quando ele fala de mudança linguística. Eu acho o exemplo interessantíssimo, por isso eu trouxe para compartilhar com vocês esse exemplo. A forma que nós conhecemos hoje é a forma deixar. Deixa isso para lá, vem para cá, o que tem, né? Então, ele deixou a moça aos pratos, né? Ele deixou o livro sobre a mesa. A forma é deixar. Mas a forma deixar já é uma mudança de formas anteriores, porque tudo muda na língua. A língua está sempre em evolução. Eu não gosto muito de utilizar o termo evolução, porque pode dar a ideia de que a língua muda para melhor. A língua não muda nem para melhor, nem para pior. As línguas mudam. Né? Mas é comum também que se use o termo evolução, mas quando eu usar, fique certo que eu não estou utilizando com esse sentido de para melhor, né? Mas só mesmo de mudança. Ela se transforma. Então, nessa transformação, nós tínhamos a forma primeira, laxare, que é a forma do latim clássico. Depois, a forma laxare mudou para leixar. Leixar. Então, há ali um processo de mudança, a queda de fonemas, né? A queda do fonema final e o acréscimo de um fonema ali no meio, e ali não existia, né? Mas por conta do fonema seguinte, que é o che, aparece uma semivogal aí, no caso, um outro fonema. Então, surge a forma leixar. A forma leixar era utilizada até o século XVI pelos registros escritos. Então, até na carta de Pero Vaz de Caminha, você encontra a forma leixar. E depois essa forma leixar foi substituída pela forma deixar. Então, veja o que aconteceu ali, a troca dos fonemas iniciais. Né? E a troca não se dá aleatoriamente.
há características comuns entre esses dois fonemas que permite a troca. Então, desleixar passou a deixar. Essa é a forma aceita na língua hoje. Agora, se você me perguntar, está ocorrendo algum processo de variação na forma deixar? Veja, está. Você fala sempre deixar ou você diz deixar? E ele deixou tal coisa por fazer. Deixa isso para lá. Ou então, vamos deixar de conversa, vamos deixar de conversa. Então, veja que há um fenômeno interessante, que é a eliminação ali de um fonema no meio da palavra e no final da palavra. É muito comum isso acontecer na língua portuguesa. Esse fenômeno ali em que eu retiro um fonema semivogal é chamado de monotongação. Eu tenho ditongo, ei, em deixar, e eu suprimo, deixo de falar a semivogal, então é monotongo. Eu desfaço o ditongo e transformo em uma monotongação. E tem a queda do fonema final, o R final, é muito comum de ser excluído nas formas verbais, principalmente, não só nas formas verbais, né, mas principalmente nas formas verbais, quando elas estão no infinitivo. Então, você retira, você suprime. Ocorre que nós chamamos de uma apócope. Então, veja que hoje eu tenho duas formas em competição: deixar e deixar. A forma deixar vai aparecer na escrita. Se você é escolarizado, né, você é alfabetizado, você tem educação formal, você sabe como se escreve a palavra deixar. Então, quando você estiver escrevendo, você vai escrever deixar. Mas quando você estiver falando espontaneamente, sem preocupação, se alguém está observando a tua linguagem, você vai dizer deixar. Não há problema nenhum, né? Não há problema nisso. Então, tem formas que estão competindo, deixar e deixar. A mesma pergunta que eu fiz em relação ao primeiro exemplo, eu posso fazer agora. E aí, a forma deixar vai desaparecer? Provavelmente, mas ninguém tem certeza de que ela vai desaparecer. Mas se desaparecer, você já sabe por quê ela desapareceu, né? Porque ela estava em competição com uma outra forma venceu a disputa. E observe que a outra forma é uma forma da oralidade. É na oralidade que a mudança começa. E depois, né, ela se fixa na escrita, como no caso de leixar e deixar. Você pode ser um douto, né, uma pessoa super culta, mas você não vai escrever leixar, porque é uma forma que já foi leixada, né? Uma forma que já foi abandonada por outra forma aceita, que é deixar. Só que é interessante, gente, que a forma, ela não desaparece totalmente. A forma antiga permanece em algumas palavras. Por exemplo, desleixo, relaxar. Então, essas formas lembram a forma antiga. Isso é maravilhoso na língua, que nos permite ainda mais traçar, né, perceber essa mudança. Porque se de repente não tivesse mais nenhuma forma, você nem teria ideia de como essa forma deixar surgiu na língua. Mas alguma coisa da forma primitiva, da forma inicial, permanece. Há um princípio, que Paul Hopper chama de princípio da persistência. Traços persistem na mudança linguística. Aí eu pergunto, né? Tudo muda? Como nós vimos, nem tudo vai mudar. Há resquícios da expressão antiga. Então, eu dei como exemplo desleixado, para falar da mudança de leixar, né, para deixar, mas eu lembrei de outras formas que mantém o elemento inicial, lembra a trajetória, né, lembra a origem. Então, por exemplo, vestimenta plumbífera.
eu estava no hospital regional dia desses, né, esperando alguém que estava fazendo uma tomografia, e eu vi um aviso lá na porta da sala de exame: você só pode entrar aqui com vestimenta plumbífera. Então, anotei essa informação porque eu achei super bacana. Disse, olha, tá vendo? O que significa vestimenta plumbífera? Aquela vestimenta, aquela jaqueta, né, que é o chumbo, que é apropriado para aquele ambiente do exame. Então, veja, plumbífera vem de plumbel, que hoje é chumbo. Então, a palavra chumbo é um exemplo de mudança linguística. Ela não nasceu chumbo, ela nasceu plumbel, do latim, mas se transformou em chumbo. O mesmo caso acontece com outras palavras. Por exemplo, é comum você ler em algum lugar dizendo, cuidado, material inflamável. Então, inflamável que pega fogo, né? Que tem chama. Então, veja que a palavra chama vem de flama, do latim. Muito parecido com índice pluviométrico. Nós vamos medir o índice pluviométrico, ver a quantidade de chuva na região. Então, a palavra chuva vem de pluvia, pluvial. Observe o que é em comum aqui. Grupos PL, grupos FL. Esses grupos se transformaram no português como CH. Então, a mudança é ordenada. Você não muda de qualquer forma. Há uma ordenação na mudança. E o que condiciona a mudança? O que faz as línguas mudarem? Então, eu já sei que as línguas mudam porque nós mudamos. Mas como é que nós fazemos essa língua mudar? Bom, as gerações mais novas impulsionam a mudança. É comum os mais antigos serem mais conservadores no uso de formas. E é na geração nova, nas pessoas mais jovens, que a mudança aparece. Tem comum que as formas inovadoras apareçam na população mais jovem. E é interessante também que vai aparecer nas classes médias e baixas. A mudança vai acontecer ali nas classes médias e baixas. Por que isso? Porque a classe mais alta, tendo mais acesso à linguagem escrita e a situações de maior formalidade, a tendência é conservar a língua, é conservar formas existentes. A escrita é uma força centrípeta que conserva a língua. Um dos objetivos, né, do nosso minicurso é você saber a diferença, identificar as forças centrípetas e forças centrífugas. Então, as forças centrípetas são as forças que dão união à língua, né? Conservam, tendem a puxar para uma unidade. E as forças centrífugas, não. As forças centrífugas são aquelas que impulsionam a diversidade, que impulsionam a mudança. Então, enquanto a escrita, a escola, a gramática são exemplos de forças centrípetas, o falante, as gerações mais novas, as classes mais baixas, as falas espontâneas exemplificam as forças centrífugas. Então, as falas espontâneas condicionam a mudança, porque os estilos menos monitorados nos deixam mais livres para falar. Então, nos deixando mais livres para falar, nós não vamos mudando, às vezes sem perceber. Às vezes você nem percebe que pronunciou uma palavra da forma X ou Y. Você escreve como Z, né? Mas você pode pronunciar como X, Y, ou como Z mesmo, né? Então, veja, é a fala espontânea, a forma menos monitorada, é a oralidade. E as classes mais baixas e as gerações mais novas que condicionam essa mudança. E como é que as línguas mudam? Assim, bom, você pode se perguntar, como é que as classes mais baixas influenciam? Como é que as gerações mais jovens influenciam na mudança? Primeiro, eu tenho fatores articulatórios. Então, no momento que eu produzo uma palavra, eu posso trocar fonemas, eu posso eliminar fonemas, eu posso inserir
fonemas naquela palavra, e isso causa, com o tempo, a mudança. Há um termo específico para isso, quem estuda linguística histórica ou gramática histórica, que são os metaplasmos, que são as transformações pelas quais a língua passou ao longo do tempo. Então, por exemplo, a palavra vida de hoje era vita. Então, a forma que evoluiu de vita é vida. Veja o que mudou, fonema T e D. Nós chamamos a isto de sonorização, processo de sonorização. Um fonema que era considerado surdo, T, muda para um fonema sonoro, D, vita, vida. Isso acontece em muitas palavras na língua. Palavras como episcopo, por exemplo, que se transformou em bispo. Então, houve a queda do fonema inicial, essa queda nós chamamos de aférese. Houve quedas também no final da palavra, apócope. Veja que ficou pisco. Houve uma episcopo. Veja que houve queda de um segmento no meio, nós chamamos síncope, ficou algo como bispo, em que o P acaba se sonorizando para B, bispo. Certo? O processamento das línguas é uma forma de fazer as línguas mudarem, por quê? Porque nós falamos sempre essa língua. Se nós estamos falando essa língua, nós estamos processando essa língua a todos os momentos. Então, é inevitável. E as línguas mudam pelo processo de gramaticalização e também pela hipercorreção. A hipercorreção é quando você utiliza uma forma que não é considerada uma forma certa, mas você a utiliza pensando que é certa, tentando te corrigir. Então, uma correção exagerada, que acaba criando uma outra palavra. Vou dar um exemplo. Vocês com certeza já ouviram alguém falar galça no lugar de garça. Na forma é garça, mas muita gente diz galça. Por que ele diz galça? Porque ele está se corrigindo, hipercorrigindo. Então, imagine que ele estava falando que ia comprar uma carça. E alguém disse, não é carça, é calça. Bom, se é calça, eu não posso falar carça, porque está errado, eu tenho que falar calça. Eu não vou falar garça, porque deve estar errado, eu vou falar galça. Estão vendo? Há uma analogia na forma, o falante vai atrás da analogia, que é uma comparação, e acaba criando uma outra palavra que nós chamamos de hipercorreção. O processo de gramaticalização, eu vou falar um pouco mais detalhadamente, porque é um fenômeno importantíssimo para a mudança das línguas. O processo de gramaticalização é um processo em que a gramática se faz. Então, por isso é importante chamar a atenção para o processo de gramaticalização. Então, a gramaticalização é um processo de mudança linguística pelo qual um item ou construção lexical torna-se gramatical, ou um item, construção gramatical, torna-se mais gramatical. A gramaticalização nada mais é do que a regularização do uso da língua. Eu crio expressões novas, ou eu faço rearranjos vocabulares para atender determinadas necessidades comunicativas, determinados propósitos comunicativos. Você pode estar se perguntando, mas o que é um item lexical e o que é um item gramatical? Quando você pensa em língua, você percebe que a língua é constituída de elementos que pertencem ao léxico e elementos que pertencem à gramática. Né? Então, o que é isso? O que significa pertencer ao léxico e o que significa pertencer à gramática?
As palavras que pertencem ao léxico são aquelas palavras que pertencem a classes mais abertas. Você pode pensar em substantivos, né, em verbos, fazem parte do léxico, são elementos lexicais, são palavras que têm significado por si só. Ou seja, eu não preciso ir para a escola para saber o significado daquela palavra. Ou eu não preciso ir para um dicionário, para uma gramática, para eu saber o significado daquela palavra. Então, se você fala palavras como carro, casa, nuvem, livro, o falante da língua, se ele for, né, falando da língua materna, ele vai saber o que é carro, o que é livro, o que é nuvem. Agora, se você perguntar o que é em, o que é o, aí se eu disser em é uma preposição, o é um artigo. O que é preposição? O que é artigo? Então, a explicação para isto está na gramática. Então, nós dizemos que essas palavras são palavras gramaticais, que se diferenciam das palavras lexicais. E como é que a gramática se constitui? A gramática se constitui pelo léxico. É o léxico que vai criar a gramática. De que forma? Algumas palavras lexicais passam por um processo de mudança linguística, que é a gramaticalização, e se transformam em itens gramaticais. Vamos ver o que é isso. Então, um exemplo clássico de gramaticalização é o verbo habere, do latim. Vamos lá para o habere. É um verbo latino. No latim clássico, ele era usado junto com outro verbo, amare habel. E o que significava amare habel? Significava algo como eu tenho de amar, ou tenho vontade de amar, ou eu tenho desejo de amar. É uma locução volitiva. Volitivo que indica vontade, desejo. Eu tenho uma vontade, então amare habel, para a ideia de eu tenho de amar, ou eu tenho vontade de amar. Só que no latim vulgar, essa forma deixou de expressar volição para expressar a ideia de tempo futuro, para indicar o futuro. Então, amare habel significava amar no futuro. Nas línguas românicas, essa forma se transforma. Então, veja, no português eu tenho a forma amarei, no italiano amerò, no espanhol amaré. Então, veja que a forma habel se transforma em elemento gramatical, porque como verbo, amare habel, o habel era um verbo, um elemento lexical, só que ele passa a indicar uma categoria gramatical, tempo. Tempo é uma categoria gramatical, futuro é tempo. Então, tempo, uma categoria gramatical. Se é uma categoria gramatical, é um elemento da gramática. Então, ele sai do léxico e entra na gramática. Esse ei de amarei nada mais é do que uma forma reduzida da forma habere latina, do habel latino, que se reduziu e se juntou à forma do verbo amar. A mesma coisa o o do italiano e o é do espanhol, a redução de habel. No português deu ei, no italiano o e no espanhol é. Então, veja, a trajetória do português foi mais ou menos assim, amare habel, depois amare habel sem o H, né? Havendo possibilidade ou não da existência do B, o B, entre parênteses, significa dizer que não é obrigatório de ser produzido, né? Então, ael, amareal, amareábel, amareael, depois aio, eio e ei. Amarei, para indicar o futuro. O interessante, eu já falei para vocês do princípio da persistência, de que o Hopper fala, Paul Hopper é um linguista norte-americano, tá? Então, ele diz que as formas que mudam mantêm o traço da persistência. Aí, como é que eu sei que o traço da persistência ainda está constante na forma habere? Porque você diz coisas como hei de vencer.
hei de aprender, hei de ganhar na loteria, hei de ser feliz. Esse hei é uma volição, uma expressão de desejo. Então, observe que o traço que existia lá no latim clássico, né, de volição, permanece ainda nos dias de hoje. Então, esse é o processo de gramaticalização. Esse é um processo de mudança. E depois que a língua muda, o que acontece? Acabou, né? Mudou, e daí? Amados, a língua muda de novo. Então, a língua muda para quê? Para depois mudar de novo. A língua está sempre em constante mudança. Então, a língua vai mudar de novo. E como é que eu sei disso? Vamos aos exemplos. Veja que a forma antiga era amare habel, que se transformou em amarei. Então, nós dizemos que havia uma forma analítica que mudou para uma forma sintética. Uma forma analítica, por quê? Porque eu tinha dois elementos para indicar a mesma ideia, amare habel. Analítica, né? Duas formas. E depois passou-se para a forma sintética, uma única forma. Os dois se juntaram, as duas formas existentes se juntaram, se fundiram ali, aí ficou ei, amarei, e agora, nos dias de hoje, volta-se à forma analítica. Você diz, vou amar, em que o verbo ir mais o infinitivo passa a indicar futuro. O verbo ir, por um processo de gramaticalização, ou seja, de mudança linguística, assume um novo papel, assume uma nova função, indicar o futuro. O verbo ir é um verbo lexical. Eu vou à praia. Ele foi ao cinema. Né? Mas, além desse uso, ele ganhou um novo traço. Ele passou a ser utilizado junto com outro verbo. E quando ele é utilizado junto com outro verbo, ele se torna verbo auxiliar. Ele se auxiliariza. E as formas se auxiliarizam por algum motivo. No caso dele, foi para carregar em si as marcas do futuro. Então, você diz, olha, amanhã eu vou passar na tua casa. Você diz, amanhã eu passarei na tua casa. Amanhã eu vou assistir aquela série que você me indicou. Vou assistir. Você não diz, amanhã assistirei. Então, veja que essa forma analítica, né, com a perífrase verbal, vou amar, vou assistir, vou falar, vou cantar, é muito mais usada do que a forma sintética. Cantarei, amarei, lerei o livro, assistirei a série. As formas estão competindo ali, tudo na vida, olha só, retomando a questão do Dark, quem não assistiu vai assistir, tudo está interligado, tudo muda, mas essa mudança acaba voltando a formas ou funções antigas, né? Porque antes a forma era amareável, depois amarei, agora vou amar. Quem sabe se no futuro esse verbo ir não se junta, não se une ao verbo amar, ficaria alguma coisa como amarou. Quem sabe no futuro da língua, amarou não será a indicação do futuro da forma amar. Então, isso é muito bacana, gente, no processo de gramaticalização, no processo de mudança na língua. E o mais interessante, como vocês viram também sobre a variação, a coisa não se dá assim aleatoriamente. Há regras, há uma regularidade. A língua vai, nessa regularidade, se organizando, mudando sim, né? Variando e mudando, mas dentro de uma lógica, dentro de um conjunto de regras. Não é assim de qualquer forma, né? Há regras, né? Há uma lógica nisso. E eu trouxe aqui um exemplo com o verbo chegar, porque o verbo chegar foi o meu objeto de estudo na minha tese de doutoramento. Eu trabalhei com gramaticalização e auxiliaridade do verbo chegar. Que o chegar como verbo lexical, veja, lexical, como eu cheguei a Santarém, é um verbo lexical, ele é o núcleo do predicado verbal. Passa a ser usado
com outra forma verbal, com um verbo no infinitivo. Olha, ele chegou a chorar de emoção. Então, quando isso acontece, eu digo que o verbo chegar se auxiliariza, ele se torna um verbo auxiliar, e na minha tese eu defendi o termo verbo semi-auxiliar, utilizando a terminologia de Bernard Heine. Ele é um semi-auxiliar, ele está nesse processo. E ele se auxiliarizou por quê? Para marcar um limite, para dar a ideia de limite, que é uma função pragmática da construção. Então, quando você diz assim, ele chegou a chorar de emoção, você está marcando um limite, né? Chegou ao ponto mais alto, chorar de emoção, como se chorar fosse o nível mais alto de uma escala de acontecimentos. Ele chegou a chorar. Ou também, eu não coloquei esse exemplo aí, mas é um exemplo que cabe muito bem, eu falo isso na minha tese, como marcador de consequência. Ele gritou, chegou a ficar rouco. Ele gritou, chegou a ficar rouco. Então, corresponderia a tão que. Ele gritou tanto, ou tanto que, ou tão que, né, dependendo do exemplo. Ele gritou tanto que ficou rouco. Então, veja, a consequência ali é expressa pela construção tão que, pelo par correlato tão que, mas o verbo chegar também serve a este uso de consequência. Ele gritou, chegou a ficar rouco. É doce, chega e enjoa. Doce, chega e enjoa. Então, a consequência ali, enjoar, é por conta de uma causa, ser muito doce. Então, há ali a função do verbo chegar como elemento gramatical. Voltando ao Hopper, né, falando muito dele, mostra o princípio da persistência, vamos ver o que persiste ali. Quando eu digo que ele chegou a chorar de emoção, eu tenho um limite, olha o limite ali aparecendo quando o verbo é lexical, quando ele não tem outro verbo para acompanhar. O número de mortes por Covid-19 chega a mais de 69 minutos, né? Morte, não sei porquê, aí os computadores fazem o que querem. Vocês já perceberam isso? Os celulares, os computadores fazem o que querem. Você escreve uma coisa, ele não quer, não aceita o que você escreveu, então ele fez aí o que ele quis. Mas a ideia não é de minutos, viu? É de mortos, né? Chega a mais de... O número de mortos chega a mais de 600 mil. Era 1000 ali. Ele colocou de minutos, talvez, não sei. Veja, o que eu quero mostrar aqui é que nessa segunda sentença eu tenho uma ideia de escala, de limite. Chega a 100 mil. Fulano de tal chegou a 100 gols na rodada. Limite, elemento mais alto. E essa ideia de limite está presente aqui no ele chegou a chorar de emoção, né? Então, isso aí para mostrar como a língua está sempre se construindo, se fazendo. Mas onde tem variação e mudança, tem avaliação. E as pessoas avaliam de forma muito negativa a mudança, né? Algumas pessoas avaliam de forma negativa a mudança. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei anteriormente, né, a mudança incomoda um pouco. Há conservadores e progressistas, a ideia de ouro, de idade de ouro da língua. Então, a mudança tende a ter uma avaliação negativa. Se, olha, você está falando desse jeito, você não sabe, você não estudou. Então, é comum que as pessoas olhem assim para outra quando essa outra está utilizando uma forma que está em mudança na língua. O que é interessante? Por que eu sempre digo que em matéria de língua, o que você sabe, gente, é só uma gota. E o que você não sabe é o oceano. Olha, eu voltando novamente para exemplificar com a série Dark, né? Mas é verdade. Então, o que você sabe, gente, é só um pouquinho de língua. Tem um montão de coisa que você não sabe. Então, quando alguém julga uma forma errada, ela está mostrando que nem uma gota.
desse oceano ela está conhecendo, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Hoje, a forma pego é uma forma aceita na língua portuguesa. Então, eu digo, o bandido foi pego pela polícia, né? O Queiroz foi pego pela Polícia Federal na casa do advogado, ex-advogado agora, né, da família Bolsonaro. Então, veja, ele foi pego. Ok, ninguém vai me olhar estranho, ninguém vai dizer que eu estou errada. Se eu dissesse o Queiroz foi pegado pela polícia, aí o povo ia olhar, né, comentar no Facebook, ia ter, iam twittar, dizer, olha que coisa feia, tá errado, não sabe usar a língua portuguesa. Mas observem que em 1958, no dicionário de Calda Aulete, e quem diz isso é o Marcos Bânio, retomo novamente o Marcos Bânio, ele diz que nesse dicionário, quando aparecia a forma pego, o Caldas Aulete marcava isso como um brasileirismo e dizia que só os incultos falavam assim. Veja, hoje então somos incultos? Não, é que mudou, a forma passou a ser aceita. Sendo aceita, ela passa a ser considerada certa na língua, tá vendo? A questão dos particípios, né, são sensíveis. Os particípios são sensíveis em alguns verbos, né? Requerem uma atenção especial. Por exemplo, com o verbo chegar, meu verbo querido, que me deu a titulação de doutora, com o verbo chegar, é muito comum você ouvir a pessoa dizer, eu tinha chego tal hora, né? Ele tinha chego. Ora, o particípio é regular, é chegado. Então, eu tinha chegado, ele tinha chegado, mas ao lado da forma chegado, surge uma outra forma, que é chego. Por que isso acontece? Vamos lembrar lá da hipercorreção? Ora, queridos, eu disse que a polícia tinha pegado, disse que o bandido foi pegado pela polícia. E você diz que pegado está errado, que a forma é pego, então o que eu vou fazer? Eu não vou dizer tinha chegado, vou dizer tinha chego. E eu já ouvi muita gente dizer, mas eu tinha chegado, é muito feio, eu acho que está errado, eu vou usar chego. Ok, é uma opção do falante, é assim que as línguas mudam. Os falantes começam a observar formas, começam a não se identificar com aquelas formas e começam a substituí-las. Então, o caso de chego é um exemplo. Com trazer também, né? Eu tinha trago, para não dizer trazido, para não dizer trazido. Eles olham para a forma trazido e dizem, não, deve estar errado, eu vou dizer tinha trago. Então, verifiquem, assim, o processamento da língua. Se daqui a alguns anos a forma chego vai ser aceita, não sei, talvez seja. A forma pego foi aceita, então a forma chego, quem sabe, não será aceita, né? A língua é uma caixinha de surpresa, mas não tanto, né? Porque ela segue regras, mas eu não sei, não posso dizer que a forma vai mudar desse jeito. E aqui, gente, acabou, tá tão bom, né? Aqui eu trago as obras que eu consultei do David Christon, A Little Book of Language. Não tem tradução, mas é muito fácil de ler, muito gostoso de ler esse livro, né? O inglês é bem compreensível. Do Martelota, Mudança Linguística, uma abordagem baseada no uso, é um livro pequeno e muito, muito, muito bom. E aqui, a minha tese de doutoramento, que está disponível no site da UFC, CAPES UFC, né, que é gramaticalização e auxiliaridade, um estudo pancrônico do verbo chegar. E aqui nós encerramos a nossa discussão de hoje. É claro, gente, que o que eu falei
É muito pouco diante da complexidade do tema, né? Da complexidade do assunto que é mudança linguística, mas é só para você ficar com gostinho mesmo, né? E continuar nos seguindo no canal do Gelopa, porque de vez em quando a gente costuma falar sobre esses fenômenos da língua. Se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, porque na sexta-feira nós temos um ao vivo, né, um olho no olho, e vamos conversar com vocês sobre as possíveis dúvidas. E de coisas também que eu vou lembrando, depois isso, olha, eu poderia ter falado, dado esse exemplo, mas esqueci de falar, ou não coube naquela hora, tá bem? Então, obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso curso.